Olá, queridos alunos e professores, estamos iniciando mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Juliana e estarei acompanhando vocês ao longo deste momento geográfico. Vamos agora verificar o número e o nosso objeto de conhecimento. Estamos na aula de número 15, com o objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, parte 1, e o detalhamento, corpos celestes, planetas, estrelas, satélites, cometas, asteroides, meteoros e o sistema solar. Dito isto, vamos lá dar início à nossa aula. Na nossa aula de hoje, a gente vai sair um pouquinho de dentro da nossa Terra, do nosso planeta Terra, analisando, conhecendo cada vez mais a nossa superfície terrestre para o espaço. Vamos falar muito sobre o Sistema Solar. O Sistema Solar, ele compreende um conjunto de corpos celestes, que vão ser planetas, meteoros, cometas, satélites, além ainda de poeira e gases que giram ao redor do Sol, que vai estar então localizado em uma da... Quem está localizado? O nosso Sistema Solar, hein? Nosso Sistema Solar está localizado em uma das espirais da chamada Via Láctea, nossa galáxia, e é um dos sistemas solares existentes no universo. Isso porque é importante a gente saber que não é apenas o planeta Terra que aqui existe ou os planetas que estão formando o nosso sistema solar. O nosso universo vai muito além do nosso sistema solar. E a gente vai conhecer um pouquinho disso na aula de hoje. Começamos a falar sobre a Começamos a falar sobre alguns desses corpos celestes que vão compor o nosso sistema solar, começando pelos asteroides, que são um pequeno objeto rochoso e metálico que orbita o Sol. Ainda vamos ter outros corpos celestes, como agora vai surgir para a gente, eu acredito que seja o cometa, né, que é um corpo menor do sistema solar que faz órbitas elípticas, numa forma mais oval ao redor do Sol. Temos também mais um corpo celeste que a gente vai analisar agora, que são os chamados satélites artificiais. Os satélites artificiais, como o nome já diz, não foi feito naturalmente. Isso ocorre através do desenvolvimento da tecnologia humana que lançou esses satélites, como vocês estão vendo aqui, e estão orbitando o nosso planeta. E ainda temos também o satélite natural. O planeta Terra tem um único satélite natural, que é a Lua, que vocês estão vendo agora essa imagem. Temos a Terra e o seu satélite natural, sendo a nossa Lua. Então, o que é um satélite? Um corpo que orbita um planeta. No caso, o planeta Terra tem esses elementos, esses satélites artificiais, e como também vai ter o satélite natural, que é a Lua. Ok? E agora a gente vai para a parte central do nosso sistema solar para falarmos sobre o Sol. O Sol é uma estrela, um astro luminoso que emite luz, assim como uma infinidade de outras estrelas dispersas pelo universo. A gente costuma achar que estrela são só aqueles pontos pequenos, brancos, que ficam piscando no céu. Não, o próprio Sol é uma estrela que está muito mais perto do que as estrelas que a gente consegue enxergar durante a noite. Tá, ok? Então, ainda é o mais importante para nós porque ele que irradia calor para fornecer calor e luz ao nosso planeta, possibilitando desta forma que haja vida aqui. E ainda temos outras observações quanto ao Sol. O Sol é uma estrela composta principalmente por hidrogênio e hélio. E a gente tem essa imagem assim bonita, né, do Sol, uma bola de fogo incandescente, que ela faz com que esse calor que irradia deste corpo, né, vá em direção aos planetas que a gente tem no nosso território. No nosso sistema solar. Temos ainda outras informações quanto ao Sol, que é a fonte de luz e calor do nosso sistema solar. Como eu adiantei um pouquinho, essa estrela que é o Sol, ela é muito
quente, a gente vai já ver mais informações sobre ela. E esse calor que sai dela, ele consegue viajar pelo espaço, chegando a outros planetas. E, inclusive, chega à Terra, que permite que nos aqueça, né? E graças ao efeito estufa, a nossa atmosfera terrestre, esse calor se mantém aqui no nosso planeta, fazendo com que haja vida, com que se mantenha tendo vida. Porque, olha só, o Sol é essencial para a vida na Terra, pois fornece a energia necessária para os processos climáticos e biológicos, né? Se não houvesse essa quantidade de calor exata que a Terra recebe, não teria como ter vida, porque o nosso planeta poderia ser muito frio, ou se estivéssemos mais próximos do Sol, seria extremamente quente. Então, aí a Terra acaba estando numa posição bem privilegiada e estratégica para que haja vida em nosso planeta. Falando em planeta, a gente vai ver agora quais são os planetas que formam o nosso sistema solar. Temos, então, dois grupos de planetas. Nós temos 4 primeiros, que serão menores e mais próximos do Sol, e aí eu destaco para vocês quem são eles. A gente vê aqui, ó, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte. Esses são os 4 primeiros, os 4 mais próximos do Sol, e eles são formados por rochas e metais. E a gente tem mais 4 planetas, que eles já são gasosos, e como vocês podem ver, eles são bem maiores. No entanto, também estão mais distantes do Sol. Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Aqui nessa imagem ainda temos o Plutão, que é um planeta anão. E a gente vai ver daqui a pouquinho mais informações sobre ele. A gente vai agora... Aí, pela essa imagem, vocês já conseguem ver que os planetas têm tamanhos diferentes e estão posicionados, né, em distâncias também diversas em relação ao Sol. E cada uma dessas características faz com que esse planeta apresente algo igual e também diferente em relação um ao outro. Eu vou mostrar para vocês agora a ideia do tamanho de cada um desses planetas e também a distância que cada planeta tem em relação ao Sol. Mercúrio é o mais perto do Sol, tá? Ele tem um pouco mais de 57 milhões de quilômetros de distância do Sol e ele tem um diâmetro, ou seja, quando a gente mede de uma ponta a outra da formação circular desse planeta, tem apenas 4.880 quilômetros. Vênus é o segundo planeta, ele tem um diâmetro de 12.104 quilômetros e já está distante a 108 milhões de quilômetros do Sol. Em terceiro vem a Terra, com um tamanho parecido, 12.756 quilômetros de diâmetro, né? Se a gente fosse medir de uma ponta à outra da Terra em uma linha reta, teria essa medida, e está distante cerca de 149 milhões de quilômetros do Sol. E por último, a gente vê Marte nessa sequência, que Marte já é menorzinho, 6.794 quilômetros de diâmetro, mas está a mais de 227 milhões de quilômetros distantes do Sol. Aí a gente agora passa para os próximos planetas. Temos agora Júpiter e Saturno, aonde temos os 2 maiores planetas do nosso sistema solar. O maior é Júpiter, olha só, 149.984 quilômetros de diâmetro. É o maior planeta do sistema solar. Se a gente fosse pegar como uma medida, caberiam 29 Mercúrios dentro de Júpiter. E ele está distante do Sol 778 milhões de quilômetros. Temos Saturno, que tem aí 120 mil quilômetros de diâmetro, com, aí olha só, 1.429.400.000 quilômetros de distância do Sol. Então, está muito mais longe. Temos agora mais 2 planetas. Temos aí o Urano, com 51.118 quilômetros de diâmetro e de distância
2.870.990.000 quilômetros de distância do Sol. Por último, o Netuno, que tem 49.532 quilômetros de diâmetro. Então, a gente tem Mercúrio, o menor, Júpiter, o maior. Netuno, que é o mais distante planeta, ele está a mais de 4,5 bilhões de quilômetros de distância do Sol. Só para a gente fazer agora um comparativo do tamanho dos nossos planetas em relação ao nosso Sol, olha só o tamanho do Sol em relação a esse grupo de planetas. O Sol ele tem de diâmetro 1.391.000 quilômetros. Então, né, muito maior, por isso que a gente vê aí os planetas bem pequenininhos, porque em relação a essa estrela, nossos planetas são bem pequenos mesmo. Agora a gente vai estudar os nossos planetas por grupos, para conseguir compreender melhor as características que eles têm em comum e também o que cada planeta tem de diferente. Começando pelos planetas rochosos, ou os chamados planetas telúricos, ou ainda os planetas terrestres. São esses 4 planetas que vocês já estão enxergando, onde eu tenho Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, são os 4 planetas mais próximos do Sol. Eles vão possuir em comum essa composição deles, que é principalmente rochosa e formada por metais pesados, como o ferro, que permite que eles tenham uma superfície mais sólida, tá bom? E são formados também por silicatos, além de núcleos cuja composição possui elevada porcentagem de ferro. Continuando, a gente tem ainda, já até falei, né, localizados mais próximos do Sol, e devido a esse núcleo e a atmosfera que eles possuem, eles têm uma maior densidade. O primeiro planeta que a gente vai analisar é o Mercúrio. Ele é o menor planeta do Sistema Solar, é o que está mais perto. Essa é uma imagem de Mercúrio, e vocês podem ver que parece que existem diversos buracos ao longo da superfície, são as crateras. Mercúrio ele costuma sofrer diversos impactos, por isso que a superfície dele é toda cheia de crateras, e parece, né, com a nossa Lua. A gente vai agora analisar, né, as informações de Mercúrio com uma animação. Tá bom? Mas antes de ver Mercúrio na animação, temos ainda que este planeta tem as temperaturas mais extremas, tendo então os dias extremamente quentes e a noite muito frias, devido à falta de uma atmosfera mais significativa. Agora sim, a gente vai para a animação, e vocês estão vendo agora a disposição dos planetas em relação ao nosso sistema solar. Então, temos o Sol e, em primeiro, Mercúrio. Vamos ver, então, Mercúrio mais de perto. Olha só, Mercúrio, a gente pode ver nessa animação que a topografia de Mercúrio é caracterizada por áreas planas, mas também por crateras de impacto e cadeias montanhosas sinuosas. É formada pela concentração da crosta durante o resfriamento do planeta. Vamos ver a órbita que o planeta faz ao redor do Sol? Olha só. Para realizar essa órbita, ou seja, uma volta completa ao redor do Sol, ele leva cerca de 87 a 88 dias. Mercúrio acaba tendo uma temperatura que varia de 180 graus Celsius negativos durante a noite e pode chegar até 430 graus durante o dia. Então, essas foram as principais informações de Mercúrio, e passamos para o próximo planeta. Agora falamos sobre Vênus. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol. É o planeta mais quente também do Sistema Solar. Olha só a temperatura que ele pode atingir, 465 graus Celsius.
É o planeta que possui uma atmosfera densa e espessa, composta principalmente de dióxido de carbono, com nuvens de ácido sulfúrico, e tem ainda um movimento retrógrado, ou seja, ele vai girando na direção oposta ao que a maioria dos planetas faz. Vamos agora analisar, então, Vênus. Vocês estão vendo agora a mesma simulação. Temos aí Vênus piscando, sendo, então, o segundo planeta a partir do Sol. Vemos agora, então, o planeta mais de perto. Aí vocês podem ver uma superfície um pouco mais lisa, ela tem tamanho e massa muito parecido com o nosso planeta, mas diferente da Terra, a sua atmosfera é formada, como eu já falei, por 96% de gás carbônico e também por nuvens de ácido sulfúrico, o que faz com que a sua pressão atmosférica seja 90 vezes maior do que a da Terra. E a temperatura pode chegar a 470 graus Celsius. Por isso, ele é o planeta mais quente de todos, considerando a temperatura média. E aqui eu tenho para vocês a órbita que o planeta faz, né, ao redor do Sol. E tá aí que, em média, ela leva 224 dias para dar essa volta completa. Passamos agora para o próximo planeta, que é a Terra. A Terra é o terceiro planeta a partir do Sol, é o único planeta conhecido que possui água líquida em sua superfície. Como vocês podem ver, esse azul é a água do nosso planeta. Tem ainda uma atmosfera rica em oxigênio, que é essencial para a vida, e possui uma diversidade de ecossistemas, suportando uma ampla variedade de formas de vida. Tem ainda um campo magnético que protege, né, a Terra de partículas solares e radiação cósmica. Vamos lá mais uma vez analisar a nossa simulação, onde temos aí a organização dos planetas, e está aí a Terra aparecendo para vocês, sendo então o terceiro planeta a partir do Sol, é o maior planeta telúrico terrestre e o quinto maior do sistema solar. A gente tem ainda que uma disponibilidade de nitrogênio e oxigênio, mais a existência de água, que criou as condições necessárias para se haver vida no nosso planeta. E ainda temos a Lua como o nosso satélite natural. Aí temos então a órbita que o nosso planeta faz ao redor do Sol e uma média de 365 dias para fazer este movimento. Ok? Passamos agora ao próximo planeta, Marte. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, conhecido também como planeta vermelho, devido ao óxido de ferro em sua superfície, que lhe dá uma coloração avermelhada. Tem montanhas, vales e a maior montanha vulcânica do sistema solar, o Monte Olimpo. Possui evidências de água líquida no passado, como vales de rios secos e minerais. Ou seja, os cientistas estimam que nesse planeta pode ter havido água no mesmo estado em que temos aqui no nosso planeta. Para vocês agora a animação, onde vemos aí a disposição dos planetas e Marte, sendo o último planeta telúrico. E a gente vai ver Marte mais de perto, lembrando que ele tem características parecidas com a da Terra, tá? Como a duração do dia, as estações do ano, embora, né, condições climáticas diferentes. Sua superfície é rica em ferro, que é por isso que tem essa cor avermelhada. O planeta vermelho é muito estudado pelos cientistas porque, de acordo com suas características, é possível que um dia tenha abrigado vida. Temos a órbita agora de Marte, que ele leva cerca de um ano, ou seja, mais de 365 dias para realizar essa órbita ao redor do Sol. Agora a gente vai falar sobre o próximo grupo de planetas. A gente vai ter os planetas gasosos ou os planetas gigantes. Quem são esses planetas? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Esses são planetas que são muito maiores do que os planetas rochosos, como a gente já viu. Tá? Então, eles possuem dimensões consideravelmente superiores às da Terra e são compostos principalmente, né, por hidrogênio
e hélio, com uma pequena fração de elementos mais pesados, resultando em baixa densidade. Apesar de estarem afastados do Sol, o calor irradiado de seus interiores e composições fazem com que a atmosfera de cada um desses planetas seja extremamente espessa e turbulenta. E, por causa disso, eles não têm, então, uma superfície sólida definida. Apresentam numerosos satélites naturais, sistema de anéis e campos magnéticos, né? Até o caso dos anéis de Saturno, mas todos eles têm sistemas de anéis que podem ser, né, também visíveis por equipamentos que fazem parte de observatórios. A gente fala agora sobre o maior planeta do sistema solar, que é Júpiter. Ele possui uma atmosfera densa, de gases como hidrogênio e hélio, que já foi falado, e ele também é conhecido pela grande mancha vermelha, que é uma tempestade que já dura séculos. Ele tem um impressionante o número de satélites, ele chega a ter 79 luas conhecidas, e as 4 maiores são a Io, a Europa, Ganymedes e a Calisto. E aqui para vocês, então, a animação apresentando os planetas, aí Júpiter em destaque. Vamos analisar Júpiter mais de perto. E aí algumas curiosidades em relação a esse planeta, porque se morássemos em Júpiter, faríamos aniversário a cada 12 anos, ou seja, 12 em 12 anos é que a gente conseguiria fazer um aniversário. Isso porque é o tempo que Júpiter leva, olha só, para fazer o processo de órbita, né? 12 anos de tempo de translação. No entanto, Júpiter leva apenas 10 horas para fazer o movimento de rotação, ou seja, dar uma volta em torno de si mesma. Se Júpiter fosse oco, sabe quantas terras caberiam lá dentro? 1.300 terras. A massa de Júpiter é 2,5 vezes maior do que a dos outros 7 planetas do Sistema Solar. É um verdadeiro gigante. Vamos agora para o próximo planeta. Saturno, agora para vocês, é conhecido por seus impressionantes anéis, que são compostos principalmente de gelo, poeira e rochas, e é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Ele também tem um sistema de pelo menos 82 luas conhecidas, incluindo a grande lua Titã, que possui uma atmosfera densa. Agora, para vocês, né, a ordem dos nossos planetas, ok? Saturno com um destaque. Vamos ver Saturno mais de perto. E a gente também sabe que Saturno é composta por hidrogênio e hélio, que é semelhante a Júpiter, mas a característica dele, a mais conhecida, é justamente esse sistema de anéis que vocês conseguem observar. Tá bom? Que é formada principalmente por fragmentos de gelo que estão espalhados. E aí pode ter até uma espessura média de 10 metros, mas raramente excedendo a 1,5 quilômetros, 1,5 quilômetro. E aí para vocês o formato, né, da órbita ao redor do Sol, que leva aí cerca de 29, 30 anos para Júpiter completar uma volta ao redor do Sol. Temos agora Urano, que é o planeta gelado, é o planeta mais gelado do nosso sistema solar. Ele vai ter uma coloração azul esverdeada devido à presença de metano em sua atmosfera. Esse planeta ele tem uma inclinação única. Olha só, o seu eixo de rotação está quase paralelo ao plano orbital. Ele também tem um sistema de anéis, como vocês podem ver, mas são anéis mais finos em relação a Saturno e possui pelo menos 27 luas conhecidas. Vamos à nossa animação, aonde agora Urano está em destaque. Vamos ver, inclusive, né, essa característica, olha como ele gira deitado, né? Que era isso que eu estava falando anteriormente, essa característica particular dele, do plano, né, orbital.
É o 7º planeta em ordem de afastamento, a distância interfere ainda na temperatura, porque ele acaba sendo o planeta mais frio e pode chegar a menos 224 graus Celsius. Isso é conhecido por ter 27 satélites naturais. Vocês estão vendo agora a órbita dele, que leva cerca de 84 anos para ser completada. Passamos para o nosso próximo planeta, que é Netuno. É o planeta azul, o mais distante do sistema solar. Tem uma atmosfera dinâmica com ventos extremamente rápidos, alcançando aí, ó, velocidades superiores a 2.000 km por hora. Então, aí são ventos extremamente fortes. É conhecido por sua grande mancha escura, uma tempestade que é similar que acontece em Júpiter, na grande mancha vermelha, e possui também anéis tênues, a gente quase não consegue ver na imagem, né? E possui 14 luas conhecidas. Para vocês, então, aí o nosso sistema solar com os planetas em ordem. Temos agora o planeta mais de perto, e que vocês vão conseguir observar agora, diminuindo a intensidade do zoom. Tendo o tempo terrestre como referência, o dia lá dura cerca de 16 horas. Até o momento foram identificados 13 satélites naturais em sua órbita. É o planeta mais afastado do Sol, que faz com que a sua temperatura chegue até 200 graus negativos. Vocês conseguem ver que esse sistema também tem um sistema de anéis bem fininho, né? Aí vocês conseguem ver melhor agora, tá bom? E ainda a nossa órbita de Netuno, aonde ele leva cerca de 165 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Agora que a gente já conseguiu passar por todos os planetas e conseguir aprender um pouquinho das características de cada um deles, eu trago para vocês uma frase que vai ajudar vocês a memorizar a ordem dos planetas. Olha só essa seguinte frase: minha velha tímida mãe já serviu um nhoque. Olha só, essa frase pode parecer que não tem nada a ver com a ordem dos planetas, mas quando eu destaco a primeira letra de cada uma das palavras, ela forma, então, a ordem que os planetas estão em relação ao Sol. Minha, o M, Mercúrio; V, velha, Vênus; T, tímida, Terra; M, mãe, Marte; J, de já, Júpiter; S, servil, Saturno; o U, né, para Urano, e por fim o N de nhoque para Netuno. Então, dessa forma, vocês conseguem aprender melhor, memorizando assim a ordem dos planetas. Minha velha tímida mãe já serviu um nhoque: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte; Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Vamos agora, fechando já os nossos conteúdos, falar sobre os planetas anões agora e também outros corpos celestes. Quando a gente está falando, né, dos planetas anões em si, é porque eles não têm características de planetas. Os planetas, eles têm 3 características principais. Eles têm uma forma arredondada, eles conseguiram limpar, né, a sua órbita e também mantém o movimento de translação, ou seja, eles orbitam ao redor do Sol. O Plutão e o Céres, apesar de serem, como vocês podem ver nessa imagem, de corpo mais arredondado, eles não conseguiram limpar a sua órbita, ou seja, eles dividem o espaço deles com outros corpos celestes. E quais seriam esses outros corpos celestes? A gente já verificou alguns deles, como os asteroides, que são pequenos corpos rochosos. A gente também viu os cometas, os meteoritos, tudo isso vai estar envolvido com os outros corpos celestes, tá bom? E aí, no caso, os asteroides, eles são conhecidos como rochas espaciais. Já os cometas são aqueles visitantes gelados que possuem uma cauda brilhante. E essas imagens que vocês estão vendo na sequência, elas representam uma fotografia do nosso sistema solar. Cada pontinho branco que vocês estão enxergando
corresponde a um desses corpos celestes, a um asteroide, a um meteoro, a um cometa. Essas linhas, esses círculos, nas verdade, coloridos, eles representam a ordem em que os planetas, a ordem não, a órbita dos planetas que nós temos no nosso sistema solar. Quanto mais perto desse círculo amarelo, que representa o Sol, né, a gente vai estar falando dos primeiros 4 planetas. E conforme mais longe, maior estiver esse ciclo, são aqueles planetas que estão mais afastados. A gente consegue ainda visualizar esse cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, e né, que a gente pode então verificar que o nosso espaço não estamos sozinhos como planetas. Também existem esses outros corpos celestes que aqui estão em nosso planeta e fazem parte, então, do nosso sistema solar. Bom, aqui fechamos mais uma aula de geografia e até a próxima.